Primeiro é pensar que, para que se tenha um irmão, o pressuposto é de que já existe um primeiro filho, né? Aí fala da estrutura familiar, e a chegada de um novo filho, ela traz diretamente uma nova estruturação para essa família. Então, a chegada do irmão, o nascimento do irmão, do termo irmão dentro da família, exige uma reestruturação dessa família, tanto num nível consciente, daquilo que é sabido, do que é óbvio, do que a gente já consegue perceber, mas principalmente dentro de uma estrutura inconsciente. Há uma nova forma de distribuição de papéis, há uma nova forma de concepção da história daquela família que se cria a partir do nascimento do irmão. E esse tema, esse nascimento do irmão, ele tem uma função psíquica muito grande. Ele é um grande fator mitologizante dentro da nossa psique. Significa o quê? O que é um mito? É uma forma que se tem de contar e de se interpretar a história que se vive, não é isso? Quando se nasce uma criança, um novo filho dentro de uma casa, mitos se constelam dentro daquela casa. Existem novas dinâmicas que vão começar a se apresentar e que elas não são novas. Elas são dinâmicas que se repetem ao longo da história da humanidade, que vão se eternizando a partir dessa repetição e que, para cada casa, a dinâmica familiar vai chamar mitos que são peculiares, que são particulares, né? Desse mito que surge, né, desses mitos que surgem dentro da estrutura familiar, vão brotar uma imagem de irmão dentro de nós. A imagem de irmão que eu que tenho uma irmã 5 anos mais velha, que quando eu nasci ela não queria entrar em casa, né, ela se negou a entrar em casa. Isso formou dentro da minha história familiar um mito. É claro que esse mito ele vai sofrer desdobramentos, derivações a partir da história pessoal, da minha história, de como eu lidei com a minha história, da forma como minha irmã lidou com a história dela. Mas só esse fato, só essa primeira cena, já dá para a gente pensar num desenvolvimento que se deu ali, da ideia de irmão, da imagem de irmão que se formou dentro de mim, da imagem de irmão que se formou dentro dela. E isso também é o que vai dar origem para o que nós chamamos dentro da psicologia profunda de complexo. Que é o quê? Parte essa ideia, né? Essa imagem do arquétipo de irmão, e a partir dessa imagem vão constelar em torno dessa imagem uma série de outras imagens e afetos e emoções que dizem respeito a essa mesma temática de irmãos. Então, tudo que foi sendo vivido a partir desse ato, a partir dessa história, vão ganhar uma configuração tal, que é o que nós chamamos de complexo, e esse complexo ele vai atuar, gerando uma dinâmica, uma resposta. Então, sempre que nós estamos ligados àquele mesmo tema, existe uma tendência natural de que esse complexo se constele e ele ofereça uma resposta, uma interpretação semelhante àquela que foi sendo construída ao longo da vida. Isso vai acontecer só, por exemplo, no meu exemplo, na minha relação com a minha irmã? Não. Sempre que surgir alguma dinâmica que remeta à ideia de fraternidade, isso vai se apresentar, a tendência é de que isso se apresente. O complexo ele é dinâmico. Eu não vou ficar com aquela imagem lá do meu nascimento, dessa história que eu nem percebi, né? Ali naquele ato eu não percebi essa história foi sendo replicada, mas ao replicar dessa história foi formando uma imagem dentro de mim, mas não necessariamente eu tenha de perpetuar essa imagem para sempre. A dinâmica do complexo vai fazendo com que outras imagens também participem dessa história
e que ganhem aí outras cargas, outras nuances, o complexo ele vai ganhando uma nova configuração. Mas é a partir desse complexo que eu vou enxergar as outras pessoas no mundo que de alguma forma eu entender como irmãos. Na relação fraterna, eu vou perceber aquilo que é igual, mas é diferente. Né? Na maioria das vezes nasceu do mesmo pai, nasceu da mesma mãe, convive com as mesmas realidades, era para ser igual, né? Carrega uma carga genética muito parecida com a minha, era para ser igual. Mas nunca é igual, é diferente. Até mesmo entre os gêmeos univitelinos, que têm exatamente a mesma carga genética, né? As coisas não vão se apresentar, não vão se manifestar, não vão serem vivenciadas da mesma forma. Essa imagem do que é igual e do que é diferente corresponde muito com a ideia da antinomia, que é um termo usado, né, por nós junguianos para falar do paradoxo que existe dentro de nós, daquilo que é e não é, e que vira uma questão aí para trazer a imagem do Hamlet, né? A nossa vida psíquica ela funciona muito a partir dessas antinomias, daquilo que é e não é ao mesmo tempo, sem deixar de ser. Né? Daquilo que pode ser interpretado de uma forma, mas também pode ser interpretado de outra forma, sem excluir aquele primeiro olhar. Essa é a base, né, daquilo que nós vamos chamar de angústia existencial. Do que pode ser e do que não pode ser, e que nos coloca num sentimento de inquietação, e que a partir dessa inquietação nós vamos conduzir a nossa existência. Mas também, quando eu olho para uma coisa que pode ao mesmo tempo ser e não ser, existe um chamamento natural, até por uma forma que nós tendemos a ter, uma forma mais unilateralizada de enxergar a realidade, de querer convencer, de querer converter para uma forma única. Isso é a causa do nosso mal-estar, né? Porque muitas vezes a gente não consegue concatenar essas duas realidades, mas isso também é o que nos chama para a relação. É a partir disso que brota dentro de nós a necessidade do encontro. Eu ter um encontro que seja especificamente... Se eu encontrasse um outro João exatamente igual, é bem provável que a gente não convivesse tão bem. Justamente pelas idiosincrasias, pelas características que são muito próprias, muito peculiares. No entanto, aquilo que é diferente instiga um chamado, instiga a querer mais, desperta dentro de nós uma curiosidade, desperta dentro de nós uma busca por algo além daquilo que nós já temos. Essa convivência com a diferença é também aquilo, não vamos polianizar a história, né? É justamente pelas resistências que nós temos à diferença que vai fazer com que seja despontado dentro de nós, dentro dessa relação fraterna, a competitividade, a hostilidade e a agressividade. É justamente por perceber no outro uma coisa que não copia exatamente as mesmas ideias, a mesma interpretação, as mesmas crenças, que nós vamos entender ali como uma relação quase que ameaçadora. E que a partir dessa suposta ameaça, nós tenhamos aí um cerne daquilo que é competitividade, da relação hostil com o outro e também da agressividade, do querer mudar o outro à força, né? Do não saber respeitar o espaço, a forma dele existir de uma forma diferente da minha. A função fraterna ela tem um outro chamado, é que se a gente é obrigado a conviver com todas essas divergências,
mas também nós entendemos naquele outro um semelhante, é nessa relação que vai brotar a ideia de ética, da forma como eu vou aprender a lidar com o outro de uma forma respeitosa, talvez mais que respeitosa, né? Uma forma compreensiva de entender o outro como outro e de me portar de uma forma tal que possa respeitar esse espaço, propiciar o espaço do outro, de não termos uma busca feia, desenfreada, de conquistar, de colonizar o outro, né? A ética, eu entendo a ética muito como isso. Entender o espaço e respeitar esse espaço de uma forma legitimando esse espaço para o outro.